Bondoso Pai, obrigado por nos trazer ao estudo esta noite, pelos irmãos que vieram e pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Eu peço que o Senhor me ajude e abençoe cada pessoa que está aqui, para que possamos compreender melhor a Tua Palavra e entender agora esta noite, pela Tua ajuda, a história do início da igreja aqui no livro de Atos, no Novo Testamento. Em nome de Jesus, amém. Ok, o livro de Atos, estamos aqui na apostila, no livro histórico. Se quiser pode ver página 1 da apostila, e tem as divisões do Novo Testamento, e tem os registros do Evangelho, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. E daí o único livro histórico dessa forma no Novo Testamento é o livro de Atos, o livro de Atos. E Atos começa com a ascensão de Jesus e vai até nem o fim da vida e do ministério de Paulo, mas nós vamos estudar esta noite esse livro. Então aqui na apostila eu vou ler algumas coisas para vocês e nós vamos considerar a história do Novo Testamento. Tendo essa história, nós vamos poder colocar as epístolas ou cartas de Paulo e de Tiago, João, etc., nos lugares certos, e entender melhor o que Deus nos deu, o que Jesus nos deu no Novo Testamento. Então aqui, página 7 da apostila. O livro histórico do Novo Testamento é Atos. É a continuação do livro de Lucas e começa com a ascensão do Senhor Jesus. Os 12 primeiros capítulos seguem o ministério de Pedro e os 12 últimos capítulos seguem o ministério de Paulo. Capítulo 9 revela a conversão de Paulo. O nome comum do livro é Atos dos Apóstolos, mas na verdade nem explica o que a maioria dos apóstolos faziam. É melhor compreender que o verdadeiro foco do livro é a operação do Espírito Santo nos crentes judaicos e gentílicos dos 30 primeiros anos depois da ascensão de Jesus Cristo. Ok, então, vamos sempre guardar um fato, é o seguinte: a Bíblia não é simplesmente um livro de histórias, mas é uma revelação de quem Deus é para o homem. Então, você não vai ler o livro de Atos procurando simplesmente eventos, pessoas, lugares e coisas. Não, você está dizendo, olha, o que Deus está fazendo nesse livro. Você pode chegar aqui na primeira página do livro e você vai ver as palavras normalmente escritas assim: Atos dos Apóstolos. Mas, na verdade, a gente nem encontra todos os apóstolos nesse livro, e a pessoa principal não é Paulo, nem Pedro, nem nenhum dos outros. A pessoa principal é o Espírito Santo. E claro, João, no livro de João, notamos que o Espírito Santo existe para exaltar o Filho, para exaltar Jesus. Então nós não queremos colocar o Espírito Santo numa posição superior a Jesus. O Espírito Santo existe para exaltar Ele. Mas Jesus prometeu, e temos isso por exemplo no livro de João, mandar o Consolador, que é o Espírito Santo. Jesus consolava os apóstolos, mas Ele voltou para o céu. E houve uma promessa: outro vai vir que vai continuar a consolar o meu povo. Então aqui em Atos, como que ele vai dando consolação? Várias formas, mas uma coisa que ele faz, ele autentica a verdade, ele autentica o Evangelho, ele autentica o ministério de Jesus. Você nota, e você vai lendo o livro de Atos, 28 capítulos, e você vai ver o seguinte: que quando o Espírito Santo opera, ele sempre está manifestando que ele concorda com algo, ele autentica
aquela pregação, aquele ministério, a salvação daquela pessoa. Ele está marcando essas coisas. E por que é uma consolação? Porque quando nós fazemos o ministério, vão vir outras pessoas que vão, de uma forma ou outra, tentar prejudicar o ministério, que vão negar que a mensagem é verdade, que o evangelho salva, ou seja o que for. Nossa esperança no ministério, e nós precisamos entender isso do livro de Atos, é que Deus, Ele vai autenticar o ministério pelo Espírito Santo. No livro de Atos, normalmente Ele fazia isso de uma forma milagrosa, especificamente as pessoas falando em línguas de outras pessoas, de outras culturas, de outros povos, manifestando-se dessa forma, autenticando o ministério. Lembra, por exemplo, as pessoas matavam Jesus, então ele morreu. Daí Pedro e os outros começaram a pregar Jesus, e o povo ainda contra Jesus. Então o Espírito Santo veio, se manifestou com o povo, e daí esses que mataram Jesus olharam para essa manifestação sobrenatural e falaram: que é isso? E Pedro falou: é o Espírito Santo que está exaltando o Filho de Deus, Jesus, e vocês crucificaram esse Jesus de Nazaré. E vocês não têm a mesma presença bondosa de Deus nas suas vidas, porque vocês são contra o Filho dele, contra o Messias. Isso aconteceu em vários lugares no livro de Atos. Então, na verdade, quando você vê o título Atos dos Apóstolos, na verdade são os atos do Espírito Santo nos apóstolos e também nos primeiros crentes. E é interessante, nós vamos ver isso, mas o livro de Atos tem só 28 capítulos. Você chega no finzinho e parece que está faltando algo. Não conta o resto da história. O que eu vejo então nisso é o seguinte: o livro terminou, mas o ministério da igreja, o ministério dos missionários não terminou. A obra continua. E eu acredito que a obra do Espírito Santo também continua. E nós vamos ver isso. Para dividir o livro de Atos, podemos dividir, sabe, tem várias divisões, vários esboços, mas vamos entender o seguinte: a primeira parte é o ministério de Pedro. Ele era o principal dos apóstolos, até a vinda de outro apóstolo que era quem? Alguém sabe? Que era superior a Pedro, ele fazia um ministério maior. Paulo, exatamente, Paulo. Vamos continuar na leitura aqui da apostila. Em Atos 2 e 10, Deus usa Pedro para pregar o evangelho aos judeus e depois aos gentios. O Espírito Santo caiu sobre os ouvintes que creram na palavra de Pedro, indicando que Deus tinha os salvado. Tal operação abriu as portas da igreja para estes dois grupos. Pedro tinha este privilégio porque em Mateus 16, o Senhor Jesus tinha lhe dado as chaves do reino dos céus. Pedro, todavia, era principalmente o apóstolo aos judeus. Então, vamos todos para Mateus 16, por favor. E deixe-me ver aqui. William, você pode ler, por favor, uns versículos conhecidos na nossa igreja. Vamos voltar para esses aqui e notar algo aqui. Então, Mateus 16, por favor. E leia só versículo 19. Mateus 16, 19. Nós notamos aqui que Jesus disse para Pedro: eu te darei, não eu vos darei, mas eu te darei. Então, Pedro, você especificamente, eu vou te dar chaves.
E, obviamente, ele não colocou chaves físicas nas mãos dele, mas disse as chaves do reino dos céus, o reino dos céus. A Bíblia fala sobre o reino dos céus somente no livro de Mateus, também fala sobre o reino de Deus, e há muita conversa sobre o significado desses termos. Hoje nós falamos muito sobre o céu. Você pode voltar para o Velho Testamento. O povo do Velho Testamento não falava sobre o céu, falava sobre o reino. Mas nós estamos hoje na época da igreja, entendendo que quando alguém morrer e é salvo, essa pessoa vai para o céu. Então, hoje, a ênfase nossa, nós não fazemos parte de Israel, nós somos a igreja, durante a época da igreja, nós enfatizamos que quando você morrer, seu corpo fica enterrado, mas quem você é, sua consciência, sua alma, fica separada do corpo e você vai para a presença de Deus. E nós notamos isso, por exemplo, em Lucas 23, 43 e em Colossenses capítulo 1 e outras passagens, por exemplo, Coríntios. Você não fica enterrado, seu corpo sim, mas você não, você vai para a presença de Deus. Se Jesus voltou para os céus, então você vai para os céus, para ficar com Ele, passar tempo com Ele, até que Ele volte para cá. Então, muitos entendem que a ideia do reino dos céus tem tudo a ver com a salvação. A salvação. Então, você lê isso, você não nota Pedro fazendo nada muito radical nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Na verdade, você chega no fim de João e Pedro errou. Ele negou Jesus 3 vezes, Jesus voltou para ele e falou: apacenta as minhas ovelhas. E Pedro está querendo servir a Jesus, está querendo amar, mas nada muito especial acontece. A única coisa que acontece é que no finzinho de João, Jesus disse para ele, de uma forma como um enigma: você vai ser crucificado, ou seja, você vai morrer por mim, ou seja, você vai ser um mártir, ou seja, Pedro, agora você me negou, mas vai vir um dia que você vai me servir de tal forma que você vai aceitar a perseguição e você vai aceitar até a morte em meu nome. Então Jesus estava falando algo muito bom sobre ele, e daí Mateus, Marcos, Lucas e João terminam. Então, quando Pedro usou essas chaves, precisamos ir para o livro de Atos. Então podemos ir para o livro de Atos e podemos chegar aqui em capítulo 2, capítulo 2 de Atos. E por causa do sistema que eu vou usar agora, eu vou fazer as leituras. Mas aqui, Atos 2, eu não quero passar muito tempo com isso. Há muito debate. Vocês sabem que nossa igreja já tomou uma posição de convicção sobre o Espírito Santo, quem Ele é, o que Ele faz. E eu não tenho medo dessas passagens. Eu acredito que tudo que está escrito aqui aconteceu, mas precisamos entender no seu contexto. Aqui, Atos 2, então, vamos ver isso. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos concordamente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. 120 pessoas. Jesus já voltou para o céu. Ele disse em capítulo 1, versículo 8, que ele ia dar o Espírito Santo, que ia dar poder para eles, para que pudessem ser testemunhas dele. Daí eles estão esperando nesse cenáculo, esperando uns dias. Você pode estudar, fazer uns cálculos. Eu já vi entre 6 e 10 dias, algo assim. Mas eles estão esperando, aguardando. Fazendo o quê? Eu imagino que estão orando um pouco, pelo menos. Mas de repente veio do céu um som que veio, como de um vento veemente e impetuoso. Então é um som como um vento. Não diz que é um vento que tem um som, mas é um som como um vento.
E há um símbolo aqui, é uma imagem aqui, na verdade, representa a pregação pelo poder do Espírito Santo, ele sendo o vento, mas é nosso som, nossa pregação, que encheu toda a casa, como o Espírito Santo enche a nossa casa, em que estavam assentados, versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, ok? Línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então você pode imaginar esse fogo como línguas partidas, mostrando uma divisão das línguas, ok? E todos foram cheios do Espírito Santo. Então a promessa foi cumprida aqui em Atos 2:4. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E vocês podem marcar as palavras aqui, conforme o Espírito lhes concedia, e você pode escrever perto disso 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, porque a Bíblia nos diz nessas passagens, principalmente capítulo 12, que você vai falar em línguas se o Espírito Santo quiser lhe dar esse dom. Se ele não quiser lhe dar esse dom, você não vai falar em línguas, porque é uma escolha soberana de Deus. Vamos continuar, versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Por quê? Por causa da dispersão, vários judeus moravam em vários lugares e acabaram aprendendo outras línguas. Mas, celebrando essa festa, Pentecostes, eles voltaram para Jerusalém para celebrar, mas tinha várias línguas representadas durante essa festa. Versículo 6. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. Estava confusa, porque cada um os ouvia. Olha aqui, a confusão, por causa do quê? Ouvia falar na sua própria língua. Não diz aqui, deu uma confusão, porque ouvia falar todo mundo uma língua que ninguém entendia. Não diz aqui que o povo começou a falar, nada disso, não, você não vê isso aqui. Diz aqui, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, por exemplo, eu estou falando português com vocês e vocês estão entendendo, mas podemos imaginar que alguém fala inglês aqui e eu não falo inglês, e daí eu começo a falar, I'm teaching you about the book of Acts, e você entende tudo que eu falo, mas eu estou falando ainda no português. Vamos continuar, versículo 7, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos, partos e medos? E eles vão falando sobre vários povos aqui, mas veja aqui versículo 11, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então estava pregando sobre Deus, as grandezas dele. Versículo 12, e todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? E outros zombando dizem, estão cheios de mosto. Então olha a confusão aqui. A confusão não veio porque eles não entendiam, mas veio porque eles entendiam mesmo. Esse cara não fala a minha língua, ele é da Galileia, mas ele está falando a minha língua, mas como? E alguns estavam até zombando dele, falando, então estão bebendo, estão bêbados. Daí, entre os 120, veio Pedro. Lembra? Jesus lhe deu as chaves do reino dos céus. Então aqui Pedro começa a pregar. Deixa-me ler um pouquinho aqui, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras, estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, que era 9 horas da manhã. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que a gente já estudou na visão geral do Velho Testamento,
Essa é a profecia, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Então, há duas interpretações que eu posso entender aqui. Uma interpretação é que quando ele fala sobre os prodígios, em versículo 19, em cima no céu, algo que não aconteceu, e até hoje não aconteceu, ou o que aconteceu aqui foi uma previsão do que vai acontecer no fim dos tempos, ou essa profecia de Joel, versículo 17, versículo 18, já aconteceu nos dias dos apóstolos, e a segunda metade vai acontecer em versículos 19 e 20, etc., e você pode ver essas duas coisas e estudar essas profecias, porque acontece isso. Por exemplo, Isaías 9:6 fala sobre o nascimento de Jesus e fala sobre o reino de Jesus, mas você sabe que na vírgula acontece a igreja, e a igreja tem 2000 anos, mas Isaías 9:6 dá a profecia, mas não fala nada sobre a igreja. Você pode até ver os tempos dos verbos e fala sobre algo tipo do passado e dá algo do futuro, dando espaço para a igreja, dando espaço. Mas então, vocês vão estudando isso. Versículo 20, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo pegou esse versículo, colocou em Romanos 10, e nós usamos hoje para enfatizar que a salvação é pela fé. Você invoca o nome do Senhor e será salvo. Paulo disse, olha, esse versículo faz parte da profecia, não somente para o fim dos tempos, mas para a igreja hoje. É Romanos 10, 13. Versículo 22, homens israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E eu posso ficar lendo uma mensagem cheia de fogo, do poder de Deus, do Espírito Santo. Ele está explicando essas coisas, dizendo, vocês crucificaram Jesus, o Filho de Deus, mas foi Deus que permitiu isso acontecer, Ele que até organizou isso acontecer. E agora o Espírito Santo está autenticando que esse mesmo Jesus que vocês crucificaram é o Filho de Deus. Ele é. Então ele vai explicando mais sobre isso. Ele usa Davi, as profecias de Davi, para manifestar que a ressurreição de Jesus foi uma profecia cumprida. Note, por favor, comigo o versículo 31, que diz, e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Ele vai falando. Note versículo 36. Saiba, pois, que com certeza toda a casa de Israel que é esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Então, vamos notar algo aqui. Algum tempinho atrás, Pedro estava com tanto medo, ele estava trancado dentro de um lugar com os outros apóstolos. E também, antes disso, Pedro, negou Jesus Cristo 3 vezes.
Eu não conheço ele. Aqui, em frente dos acusadores de Cristo, os homens que crucificaram Jesus, ele prega com essa ousadia. Eu vou explicar para os irmãos rapidinho aqui. Essa ousadia veio do Espírito Santo na vida dele. Não veio da carne, não veio do orgulho, da soberba dele. Veio do Espírito. Ele sabia que ele tinha a verdade de Jesus. Ele entendia que estava fazendo o ministério de Deus. Ele tinha o Espírito Santo autenticando esse ministério. E com ousadia, com coragem, ele levantou a voz, ele pregou. E Deus usou imensamente esse ministério, essa pregação. Porque olha aqui versículo 37. Ouvindo eles isto, esses judeus que rejeitaram Jesus, tinham corações endurecidos, esses que guardavam as tradições dos anciãos em vez de receber a palavra de Deus, esses homens que crucificaram Jesus, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens? Irmãos, eles chamaram esses da Galileia homens irmãos. E olha aqui, disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele deu a chave aqui. Você também quer fazer parte da mesma coisa? Você quer entrar nisso também? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês têm que entender, e eu preciso entender também, que esse batismo naquela época era muito diferente do que o batismo de hoje. Hoje, na nossa cultura tão religiosa, tão cheia do nome de Jesus, alguém fala: é legal você ir batizado. Todo mundo: legal. Eu postei hoje que alguém da nossa igreja foi batizado, agora que faz parte da nossa igreja, e pessoas: que amém, aleluia, Deus é bom ver alguém descer nas águas, etc. Eu fiquei feliz também. Mas nessa época, deu para você morrer depois de ser batizado. Essas pessoas crucificaram Jesus. Nós precisamos entender isso. Era mais um passo de fé aceitar o batismo. Ele continua explicando essas coisas aqui. Você pode ver o fim de versículo 40 que diz: salvai-vos desta geração perversa. Versículo 41, de sorte que foram batizados. Olha, entre esse grupo de judeus que rejeitaram Jesus e crucificaram ele, ele diz aqui: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia, não depois de um curso de 30 meses ou algo assim, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então o que aconteceu? Naquele dia, milhares de pessoas ouviram o Evangelho, mas naquele dia 3.000 dessas almas de bom grado ouviram a palavra, acreditavam em Jesus, foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e foram adicionadas à igreja. A igreja. Então agora a igreja em Jerusalém tem quantas pessoas? 3.120. Tinha 120, agora 3.120. Deus usou Pedro, ele usou a primeira chave para abrir essa porta e os judeus começaram a entrar na igreja. Pedro se torna o apóstolo aos judeus. Pedro, ok? Nós estamos vendo ele usar essa chave aqui. Esses que receberam Jesus, versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E nós vamos notar esse padrão que seguimos hoje. Primeiro, a pessoa precisa crer, receber Jesus. Segunda coisa, a pessoa precisa se batizar por imersão. Nós notamos isso em várias outras passagens. E, terceiro lugar, precisa ser membro de uma igreja local. Ok? Diz até a palavra que agregaram-se em versículo 41. 3 coisas bíblicas
que nós precisamos entender. Daí, vamos para capítulo 10. Capítulo 10. Ele também tem a chave para abrir a porta aos gentios. Nessa época, os cristãos nem tinham o título cristão. Eles eram chamados o caminho. Ou seja, isso é meio estranho hoje falar isso. Os crentes eram uma seita judaica. Ok? Nossos antepassados, Pedro, Tiago, João, fizeram parte de uma seita, pelo menos nos olhos dos outros, especificamente nos olhos do governo romano. Que isso é esse grupo de judeus que agora tem seu judaísmo, mas agora estão falando de um homem que era um rabi, um doutor da lei, mas além disso ele era, eles não entendiam. Muitos até ensinavam que os crentes eram as pessoas que iam para baixo da terra para matar seus filhos e beber o sangue dos seus filhos. Porque eles confundiram, por causa de várias mentiras, a ceia do Senhor. E dizendo, então eles estão bebendo o sangue dos seus filhos, matando. E tem até hoje propaganda, até de muçulmanos e outros grupos, que falam que nós, ou tem alguns que bebem sangue. E não é o que a gente faz, a gente toma suco de uva, que representa o quê? O sangue de Jesus, mas não é o sangue dele, não é o sangue. Eu sei que a Igreja Católica ensina a transubstanciação, nós não acreditamos nisso. Eu sei que muitas igrejas protestantes ensinam consubstanciação, a gente não acredita nisso também. 1 Coríntios 11 é muito claro, nada muda, nós não bebemos essas coisas. Mas vamos continuar aqui. Atos 10, o centurião Cornélio, um gentio. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então o homem, presta atenção, religioso, ele era temente a Deus, mas não salvo, ok? Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome, e marca essa palavra, Pedro. Deus queria usar quem? Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. Não vou ler tudo, mas vamos entender essa visão. Para os judeus, segundo a lei, eles podiam comer certos animais, mas outros eram considerados imundos. Era uma violação da lei comer esses outros bichos. Esse lençol vai descer, vai abrir, e ele vai ver animais imundos. E Deus fala para ele, Pedro, coma. E ele fala, mas eu
Não posso, eu nunca comi esse tipo de comida, é imunda. Então voltou e desceu de novo, ficou acontecendo isso. Quando esse gentio mandou mensageiros para conversar com ele, lembra? Gentio imundo para os judeus. Deus usou essa visão para tocar o coração de Pedro. Falou: olha, a coisa mudou. Eu vou poder limpar as vidas, as almas, as consciências dos judeus através do sangue de Jesus e também dos gentios através do sangue de Jesus. O que era imundo agora está puro, porque Deus purificou. Então vamos para o fim. Pedro acaba indo para eles, ele prega o evangelho para eles. Vamos ver versículo 43. E este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Esse é o fim da pregação de Pedro para gentios, não para judeus, mas para gentios. Versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O Espírito Santo autenticou. Uma coisa interessante, vocês sabem, eu acredito, mas eu vou explicar, nem é necessário você fazer uma oração para ser salvo. Vocês sabiam disso? Não é necessário você invocar o nome do Senhor. A Bíblia fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas a invocação não é o necessário. O necessário é o quê? É fé em Jesus, de um coração arrependido. Então, ainda ele está falando essas coisas, ninguém nem está orando, ele ainda está pregando, e já o Espírito Santo caiu sobre eles, ouvindo essa palavra. Versículo 45, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberem como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 12 que quando você recebe Jesus, naquele instante você é batizado, mas não por água, é pelo Espírito. E esse batismo é uma imersão sobrenatural. Muita pessoa tem a ideia que a salvação é principalmente uma decisão humana para seguir Jesus, ou seguir a Bíblia, ou seguir uma igreja. Não, não é. A salvação é um novo nascimento pelo Espírito de Deus, é uma transformação sobrenatural, é uma transformação divina. Deus faz algo em você. O batismo nas águas que ele menciona aqui representa isso, porque por imersão você entra na água, mostrando que você morreu com Cristo, você foi sepultado com Cristo e você foi levantado como na ressurreição com Ele. E a Bíblia até diz em Romanos 6, para andar no quê? Em novidade de vida. Você mudou, você é diferente, você não é a mesma pessoa. E nós estamos notando isso nesses dias na nossa igreja. Outras pessoas, você percebe, Deus fez algo nessa pessoa, não é a mesma pessoa. E nós falamos, amém, Deus fez algo nessa pessoa. Porque a salvação é isso, não é simplesmente uma decisão. Eu creio que há muita pessoa que toma decisão religiosa achando que foi uma salvação. Não foi nada, foi só algo humano, algo da carne. Mas aqui não, algo aconteceu e Deus quis autenticar. Então esses gentios falavam em línguas. E quando aconteceu isso, Pedro fez assim: espera aí, esse mesmo dom que autenticou Jesus nas nossas vidas, sendo judeus, agora está autenticando a fé desses gentios. Deus está mostrando para mim que Deus aceita eles também. Eles nem têm a lei, não são circuncidados, não tem nada.
Eles nem conhecem o nosso livro. Mas Deus autenticou a fé deles. Então aqui, a segunda chave. Agora Pedro, que é o apóstolo aos judeus, usou a primeira chave para abrir a porta. Todo judeu, com ou sem a lei, pode ser salvo por fé em Jesus. E agora, aqui com Cornélio e a família dele, etc., todo gentio, que nem conhece a lei, como americanos, brasileiros, japoneses, chineses e etc., por fé em Jesus, você vai ser salvo. E o Espírito Santo entra em você e marca a sua vida. E é isso que nós vamos ver e continuar a ver semana que vem, vendo como Deus usa o Espírito Santo, que é Deus mesmo, na igreja, no ministério dos apóstolos. Vamos orar.